Portugal e Brasil defrontaram-se naquela que foi a primeira jornada da main round desta fase final do Mundial Polónia-Suécia 2023. Depois de uma exibição de luz diante da Hungria, a expectativa para o que Portugal poderia fazer neste jogo estava totalmente lá em cima. Esperava-se uma seleção portuguesa demolidora quer no ataque quer na defesa e que desde cedo criasse uma margem confortável no marcador. No entanto, a expectativa não correspondeu bem à realidade, nem a teoria correspondeu à prática. Portugal, apontado como o teórico favorito, teve pela frente um Brasil que rapidamente fez com que esse favoritismo todo desaparecesse e a prova disso foi o resultado final, uma igualdade a 28 golos. Neste vídeo vamos olhar para tudo aquilo que se passou neste jogo, mas antes disso olhar para a situação em que ambas as seleções se encontravam à entrada para este encontro. De um lado tínhamos Portugal, que chegava a esta main round como tendo sido primeiro do seu grupo com um registro de 2 vitórias e uma derrota. Já do outro lado tínhamos o Brasil, que chegava como segundo do seu grupo, tendo ficado atrás da toda poderosa Suécia e com um registro exatamente igual ao da equipa portuguesa, 2 vitórias, uma derrota. Mal sabíamos nós que este equilíbrio estatístico de 2 vitórias e uma derrota para as duas seleções se iria traduzir num empate. E é precisamente para isso que vamos olhar agora, vamos olhar para o jogo e para aquilo que se passou na primeira parte. Foi com Paulo Jorge Pereira finalmente no banco da nossa seleção e a fazer a sua estreia nesta fase final que Portugal começou o jogo. Surpresas havia uma a destacar, Vítor Torriza lançado início no jogo em detrimento de Alexis Borges. E foi precisamente através de Vítor Torriza que se inaugurou o marcador, 1 minuto de jogo e Portugal já vencia por 1-0. Parecia que tudo ia correr de feição à seleção portuguesa, mas não tardou até o Brasil dar resposta. Uma primeira parte pautada por muita lentidão no ataque das duas equipas. Portugal nesse aspecto estava irreconhecível, via-se uma equipa muito passiva no ataque, sem velocidade, sem dinâmica. No entanto, notava-se que as ideias estavam lá, só que aquilo que Portugal em condições normais demoraria 10 segundos a executar, neste jogo estava a demorar o triplo do tempo. E o resultado espelhava exatamente isso. Ao fim de 10 minutos o marcador assinalava uma igualdade a 4 golos. Mas se Portugal no ataque não estava a ser muito convincente, em termos defensivos a conversa já seria outra. Era visível uma seleção muito proativa na defesa, compacta, não deixar de todo o Brasil desenvolver o seu trabalho na zona central. O Brasil que perante estas dificuldades foi apostando então no jogo para as pontas e com muito sucesso foi conseguindo chegar ao golo. Quem também ia chegando ao golo e com muitas dificuldades era Portugal. Portugal que em parte parecia surpreendido com a aposta defensiva do lado brasileiro, o Brasil que estava a apostar numa maior projeção dos seus defensores, em particular dos segundos e do terceiro sem pivô, procurando anular a primeira linha portuguesa e com isso não deixar Portugal fluir o seu jogo. Estávamos então num período em que as defesas das duas equipas se estavam claramente a superiorizar aos ataques. Para notar alguma mudança na intensidade de jogo da nossa seleção, foi preciso esperar pelos últimos 5 minutos da primeira parte, onde com a entrada de Miguel Martins para a posição de central, Portugal começou a imprimir mais velocidade no seu jogo e consequentemente começou não só a conquistar livres de 7 metros, como também a excluir jogadores brasileiros. Ainda que neste período Portugal desse a sensação de estar melhor em termos ofensivos, os diversos remates falhados não ajudavam em nada. E mesmo com Miguel Espinha, uma vez mais, a ser destaque entre os postos da nossa baliza, o Brasil ia conseguindo chegar ao golo e manter o resultado equilibrado. Concluídos os primeiros 30 minutos, o resultado ao intervalo era 12-11, vencia Portugal. Para a segunda parte, pedia-se a mesma consistência defensiva apresentada na primeira, no entanto para o ataque pedia-se mais velocidade e intensidade. Na segunda parte, e de modo a ir ao encontro desta velocidade e intensidade exigida à nossa seleção, Paulo Jorge Pereira lança o 7-6. Um 7-6 com aposta no duplo pivô, Luís Frade primeiro segundo do lado esquerdo, Alexis Borges segundo terceiro do lado direito, tendo como elementos da primeira linha Rui Silva a central, Fábio Magalhães lateral esquerdo e Miguel Martins lateral direito. E se o ataque parecia estar muito melhor, a defesa por outro lado começava a apresentar algumas dificuldades. O Brasil entrava para esta segunda parte a apostar forte no remate de meia distância através do lateral esquerdo Brian Monte e do lateral direito Gustavo Rodrigues, e se por acaso não desse para atirar, o Brasil confortavelmente explorava o jogo para as pontas. Realmente os pontas brasileiros estavam imparáveis e aqui tenho que destacar o ponta esquerda Jean-Pierre Dupont, que, meus amigos, foi uma verdadeira dor de cabeça para a nossa seleção. Ao longo de toda a segunda parte, o jogo foi se mantendo muito equilibrado, pelo menos em termos de resultado, e eis que entramos nos últimos 20 minutos de jogo e aqui o Brasil consegue, pela primeira vez no encontro, passar para a frente do marcador. Muito por mérito do seu guarda-redes, Léo Tersariol, que num espaço de 2 minutos negou 4 golos certos à nossa seleção, um deles de 7 metros. Com Portugal a perder 17-18 aos 42 minutos, Paulo Jorge Pereira pede o time-out. Um time-out que pouco ou nenhum efeito teve, porque Portugal, quando regressou ao jogo, regressou cometendo diversas falhas técnicas no ataque, o que levou o Brasil a criar uma margem de 2 golos no marcador. À entrada para os últimos 15 minutos de jogo e já com André Gomes lançado para a lateral direita, Portugal voltou a crescer no jogo. Muito pelo trabalho de Rui Silva, que até então estava a ser o grande desbloqueador do ataque da nossa seleção com muitas assistências para golo, e Portugal consegue estabelecer o empate. Um empate que foi perdurando, Portugal em 7-6 ia trabalhando o seu ataque e chegando ao golo, já o Brasil respondia com as rapidíssimas reposições de bola a meio campo.
Chegando aos 58 minutos de jogo, 2 minutos para acabar os 60, começa a emoção. O cronómetro marcava 58 minutos e 44 segundos, resultado 27-26 favorável a Portugal e o selecionador brasileiro pede o seu timeout. Deste timeout sai o gol do empate 27-27, aos 59 minutos e 10 segundos Paulo Jorge Pereira pede também ele o timeout, gasta então o seu último desconto de tempo. A partir daqui Portugal passava a jogar pelo seguro, tirava o 7-6 e apostava em Francisco Costa na lateral direita. E foi precisamente com Francisco Costa na lateral direita e o Brasil a defender em 5-1 que o próprio Francisco pegou na bola, foi por ali fora até a lateral esquerda, ganhou os 6 metros, finalizou e fez o 28-27. Com ainda 30 segundos para jogar, o Brasil tinha tempo para um último ataque e deste ataque do Brasil não saiu rigorosamente nada. Ou então achávamos nós que não ia sair rigorosamente nada. Porque já com Portugal a festejar, as árbitras são chamadas a ir ao vídeo-árbitro e daqui resulta uma desqualificação para o Alexis Borges e consequente livre de 7 metros a favor do Brasil. Jean-Pierre Dupont de um lado, Miguel Espinha do outro, quem levaria a melhor. O jogador brasileiro saiu por cima, levou a melhor e estabeleceu o resultado final, uma igualdade a 28 golos. Para o caso de teres alguma dúvida e para te explicar um bocadinho melhor o que é que se passou neste lance que foi um bocadinho confuso, puxasses para trás na transmissão, percebias facilmente, acho eu, mas para te explicar, basicamente é assinalado um livre de 9 metros favorável ao Brasil e o que acontece é que o Alexis Borges não está à distância de 3 metros que tem que estar da bola e ainda por cima faz o lance e a bola vai contra ele. Em condições normais, ou seja, até aos 59 minutos e 29 segundos de jogo, esta ação do Alexis seria 2 minutos, estando nós dentro já dos últimos 30 segundos, no caso deveria faltar 2-3 segundos para o jogo acabar, aqui é aplicada a sanção de desqualificação e consequente livre de 7 metros, porque no fundo a ação do Alexis acaba por atrasar uma reposição de bola em jogo, que seria no caso o lançamento de 9 metros, e portanto é uma ação passível de desqualificação direta e o livre de 7 metros como aconteceu. Agora vamos olhar para as pontuações que eu atribuí a cada um dos jogadores da nossa seleção que foram chamados a ir a jogo por Paulo Jorge Pereira, tendo por base então o seu desempenho ao longo dos 60 minutos. Começando então pela posição de guarda-redes, Gustavo Capdeville, uma vez mais pelo quarto jogo consecutivo fora dos convocados, portanto temos como primeiro nome Manuel Gaspar. Manuel Gaspar terminou com uma pontuação de 6.5, ele que ao longo do tempo que teve em jogo, que na primeira parte entrou para defender 1 ou 2 7 metros, na segunda teve ali um período em que o Miguel Espinha não estava a sacar nenhuma bola, pronto, também coitado do homem, não pode sacar sempre. E o Manuel Gaspar nesse período foi lançado a jogo e aí já teve mais alguns minutos em campo, ele que fez então 2 defesas, teve 12 golos sofridos, não lançou qualquer contra-ataque e em 7 metros teve 2 7 metros, não defendeu nenhum. Já Miguel Espinha terminou com uma pontuação de 7.5, ele que fez 5 defesas, sofreu 16 golos, não lançou qualquer contra-ataque e ainda foi chamado a defender um 7 metros, que por acaso foi o tal 7 metros do último lance do jogo, 7 metros marcado por Jean-Pierre Dupont, que Miguel Espinha não defendeu, portanto terminou com 0 defesas em 7 metros. A seguir temos a posição de central e como primeiro nome temos Rui Silva. Rui Silva terminou uma pontuação de 8.0, ele que foi o MVP da nossa seleção, aquela segunda parte que ele fez foi simplesmente fantástica. Na primeira parte ele esteve naquele período onde Portugal estava muito passivo, sem velocidade, sem dinâmica no ataque, eu não gostei rigorosamente nada, mas pela segunda parte que o Rui Silva fez mereceu e muito este MVP, ele que terminou com 4 golos apontados, 3 remates falhados, 0 falhas técnicas, 8 assistências para golo, muito forte o Rui Silva, 0 exclusões e um 7 metros sacado. Como próximo nome temos Miguel Martins. Miguel Martins terminou uma pontuação de 6.4, apontou 2 golos, teve 3 remates falhados, uma falha técnica que no caso foi uma má recepção, conquistou ainda um 7 metros e não teve qualquer assistência para golo. O Miguel que pronto, deu ali alguma aceleração ao nosso ataque na primeira parte, naquele período final, mas no cômputo geral o Rui Silva destacou-se claramente. Se olharmos assim para os dois centrais da nossa equipa, o Rui Silva neste jogo claramente a estar melhor que o Miguel Martins. Indo agora para os laterais, no caso a lateral esquerda, temos como primeiro nome André Gomes. André Gomes terminou com uma pontuação de 7.7, foi sendo um jogador que foi apontando alguns golos, foi também desbloqueando em parte o ataque da nossa seleção. Ele que terminou com 4 golos apontados, 2 remates falhados, 0 falhas técnicas e 2 assistências para golo. A seguir temos o nome de Martim Costa que não foi a jogo, portanto não teve qualquer pontuação. Avançando temos Alexandre Cavalcanti. Alexandre Cavalcanti terminou com uma pontuação de 6.6, ele que participou mais no processo defensivo do que no ofensivo, ainda assim foi a tempo de falhar um remate, não marcou qualquer golo e teve ainda 2 excelentes ações defensivas, que no caso foram 2 blocos. Para fechar a lateral esquerda temos o nome de Fábio Magalhães. Fábio Magalhães terminou com uma pontuação de 6.3, um golo apontado, 2 remates falhados, 3 falhas técnicas, no caso 2 maus passes e um desarme no drible, teve ainda uma assistência para golo e um 7 metros conquistado. Passando para a
lateral direita temos Francisco Costa, Diogo Silva, que mais uma vez, à semelhança do Gustavo Capdeville, não foi chamado para a convocatória. Francisco Costa terminou com uma pontuação de 6.8. Eu sei que o Francisco foi decisivo no último ataque da nossa seleção e tudo mais, mas isto é tendo em conta o desempenho no jogo todo, ok? Não é tendo em conta um momento em específico, porque senão, se fosse tendo em conta esse último momento, essa última jogada, esse momento brilhante do Francisco, gente, o Francisco tinha 9.0, ok? Pronto, mas tendo em conta o desempenho do Francisco no jogo todo, esteve muito aquém daquilo que mostrou no jogo anterior, mas também o Brasil teve muito mérito em anular o ataque da nossa seleção. O Francisco terminou com 2 golos apontados, um remate falhado, uma falha técnica, no caso foi um mau passe, e teve ainda 2 assistências para golo. Passando agora para a segunda linha e ainda à ponta esquerda, Diogo Branquinho terminou com a pontuação de 6.0, uma pontuação neutra, ele que não teve golos marcados, não teve remates falhados, não teve falhas técnicas, não teve nada. Já Lionel Fernandes terminou com uma pontuação de 6.3, ele que apontou um golinho, de resto também não teve mais nada a assinalar, nada de remates falhados, nada de falhas técnicas. Por acaso o jogo da nossa seleção não fluiu tanto para a ponta esquerda, fluiu muito para a ponta direita, mas para a ponta esquerda pouco ou nenhuma bola chegou, portanto o jogo de Portugal focou-se muito na ponta direita. E por falar na ponta direita, é para lá que vamos agora. Com o primeiro nome temos Pedro Portela. Pedro Portela terminou com uma pontuação de 7.1, os pontas direitas estiveram muito bem, os dois, Pedro Portela e António Areia. Pedro Portela, como eu disse, 7.1, 4 golos apontados, falhou ainda 7 matches no total, 2 remates falhados, não teve qualquer falha técnica, teve uma excelente ação no jogo, foi um atacante que ele sacou e conquistou ainda um livre de 7 metros. Como outro nome para a ponta direita temos António Areia. António Areia terminou com uma pontuação de 7.2, mais uma décima que Pedro Portela, ele que no total apontou 7 golos, 4 em 4 nos 7 metros, espetacular, e ainda teve um remate falhado. Para fechar temos os pivôs, e relativamente aos pivôs, Vítor Iturriza terminou com a pontuação de 6.5, e ele que defensivamente, aliás, isto é transversal a todos os pivôs e também ali ao Alexandre Cavalcante e aos jogadores que foram chamados a defender, mas eu estou-me a referir àqueles jogadores que têm o maior destaque no processo defensivo. E este jogo, em termos de processo defensivo, a segunda parte estragou e muito a pontuação destes jogadores, porque eles até estavam com uma pontuação bastante interessante ao intervalo, e aquela segunda parte não me convenceu de todo. Vítor Iturriza, como eu disse, terminou com 6.5, teve um golo apontado, um remate falhado, uma falha técnica que no caso foi um atacante, teve ainda uma exclusão e sacou 7 metros. Já Alexis Borges terminou com a mesma pontuação que Vítor Iturriza, 6.5, teve 2 golos apontados, um remate falhado, uma falha técnica que no caso foi uma violação da área, ou linha, pronto, como preferires, teve uma boa ação no jogo que foi uma interseção defensiva e ainda teve uma desqualificação, e foi a desqualificação que lhe estragou um bocadinho a pontuação, mas pronto, é o que é. Por último temos Luís Frade. Luís Frade terminou com a pontuação de 6.7, mais 2 décimas que Iturriza e Alexis Borges, ele que não teve qualquer golo apontado, falhou um remate, 0 falhas técnicas, 2 boas ações defensivas, no caso uma interseção e um bloco, e ainda fez 2 assistências para golo, no caso foram 2 contra-ataques que ele lançou, não foi? Acho que foram 2 contra-ataques, pelo menos uma bola lembro-me que foi para o Areia finalizar e a outra já não sei para quem foi, mas nesse aspecto muito bem, Luís Frade. Pronto, guys, e foi esta análise ao Portugal-Brasil. O resultado final 28-28. Espalhei muito aquela que foi a exibição da nossa seleção. Se reparares em termos de pontuação, só 4, 5 jogadores é que passaram o 7.0. Portanto, é muito pouco. Quando tu no último jogo, por exemplo, contra a Hungria, só tiveste um jogador, acho eu, abaixo do 7. Portanto, é um contraste tremendo, mas a verdade é que se Portugal fez um jogo menos conseguido, temos que dar muito mérito ao Brasil. E agora, gente, as contas de Portugal para o que aí vem, ou para o que falta da main round, complicam-se um bocadinho. Neste momento, a Islândia já venceu, a Hungria perdeu com a Suécia, mas ainda assim, gente, o problema aqui no fundo acaba por ser a Islândia. Agora acaba Portugal vencer os próximos 2 jogos, e eu penso que o jogo que será mais decisivo será o da Suécia, só por uma simples razão. É que partimos do princípio que a Suécia vai ganhar a todos, né? Portanto já ganhou a Hungria, vai ganhar a Islândia, e depois esperamos que Portugal vença a Suécia, né? E aí, com a derrota, no caso da Islândia diante da Suécia, a vitória de Portugal sobre a Suécia, poderá dar a Portugal do segundo lugar. Não sei como é que vai funcionar essas contas no fim, mas, gente, agora a verdade é uma: Portugal não está mais dependente de si, está sim dependente de terceiros. No caso, está dependente da Suécia, no fundo, do jogo. Acredito que seja do jogo da Islândia contra a Suécia, e depois tem a obrigação de vencer a Suécia. Pronto, vai ser um jogo bastante complicado, e antes disso tem Cabo Verde. Vamos ver como é que vai correr, mas sim, as contas agora estão um bocadinho mais complicadas para o nosso lado. E está tudo dito por hoje. Obrigado por todo o apoio que tens deixado aqui no canal. Com vocês foi Greg Leis. Até à próxima, e foi. Pau, pau.